Bom dia, queridos alunos da terceira série do ensino médio do Colégio Auxílio Rede Salesiana de Escolas. É com muita satisfação que eu vou apresentar para vocês hoje o nosso conteúdo da semana, o conteúdo para dar continuidade aos seus estudos aí de casa mesmo. Sabemos que é um momento difícil, que o mundo inteiro está passando e devemos ficar em casa. Então fica a dica para vocês, ficar em casa. Então, está aí para vocês o endereço, né? Perdeu ou por acaso não tem, para que dê continuidade aos seus estudos. E o código do Google Sala de Aula, que eu já estou trabalhando com vocês, tá? Para que a gente possa ali tirar dúvidas, conversar sobre as atividades, sobre matéria nova, sobre conteúdo, tá? Eu vou sumir agora um pouquinho da tela para que eu possa explicar com vocês, vocês terem atenção para o conteúdo, tá certo? Então vamos lá. Então o nosso conteúdo de retas no plano cartesiano. Então, dando continuidade, posições relativas entre duas retas no plano cartesiano é o nosso conteúdo. Relembrando aqui das aulas anteriores, quando eu tenho um ponto e o coeficiente angular, assim eu posso ter a equação da reta, através da fórmula y menos y do ponto é igual a m vezes x menos x do ponto. Levando tudo para o lado esquerdo, ou seja, para o primeiro membro igualando a zero, nós temos a equação geral da reta, no formato ax mais by mais c igual a zero. Ou seja, conforme podemos ver aqui, tudo do lado esquerdo e igualado a zero, equação geral. E a equação reduzida é quando nós isolamos apenas o y. Então, no formato y é igual a mx mais n. Observe que o y ficou do lado esquerdo e tudo passou para o lado direito. Assim, nós temos a equação reduzida, onde m é o coeficiente angular e n é o coeficiente linear. Dando continuidade, observe na figura aqui que nós temos quatro retas. Qual a posição dessas retas no plano cartesiano? Reta 1, reta 2, reta 3 e reta 4. As quatro retas são paralelas. E o que elas têm de coincidência? Observem suas equações, reta 1, reta 2, reta 3 e reta 4. Observe que todas as equações têm o mesmo coeficiente angular. 2/3. Sempre que isso ocorrer, sempre que o coeficiente angular de equações das retas forem os mesmos, as retas são que são retas paralelas. Observe nesse outro exemplo. Eu tenho aqui reta 1, reta 2, reta 3, reta 4 e reta 5. Todas elas com as das retas na forma reduzida. Observe que a reta 1 e 3. Então, o coeficiente angular da reta 1 e da reta 4 é igual a 3. Então, elas são paralelas entre si, reta 1 e reta 4. A equação reta 2 e a reta 5 também têm o mesmo coeficiente angular, menos 3. Então, elas também são paralelas entre si. Conclusão, as retas 1 e 4 têm mesmo coeficiente angular, são paralelas. As retas 2 e 5 têm mesmo coeficiente angular, menos 3. Então, elas são também retas paralelas. Veja esse outro exemplo aqui. A reta de equação R, a reta R, ela tem a equação 6x mais 4y menos 3 igual a zero. Observe aqui. Isolando o y, eu fico com a equação menos 3 meios de x mais 3 quartos. Já a reta S, ela tem eu tenho y igual a menos 3 meios de x mais 1/6. Observe que as duas retas, reta R e reta S, têm o mesmo coeficiente angular, menos 3 meios. Isso quer dizer que, sem fazer o desenho, eu posso concluir que a reta R é paralela à reta S. Escreva assim, reta R paralela à reta S. Elas são paralelas. Observe outro exemplo.
A reta R tem a equação 15x mais 10y menos 3 igual a zero. Isolei o y, achei para a reta S, de equação 9x mais 6y menos 1. Isolei o y, o coeficiente angular dela foi menos 9 sextos. Simplifiquei, menos 3 meios. Conclusão, coeficiente angular da reta R, menos 3 meios. Coeficiente angular da reta S, menos 3 meios. Assim, as duas retas, reta R e reta S, elas são o quê? Paralelas, R barra barra S, quer dizer, reta R paralela com a reta S. Agora observe aqui uma outra posição de reta. No plano cartesiano, vocês podem observar que a reta R e a reta S, elas são perpendiculares. O que é perpendicular? Elas formam. Isso vai acontecer. Observe o exemplo. Duas retas, reta T, x menos y mais 3 igual a zero. E reta U, x mais y menos 3 igual a zero. Com a equação de cada reta. Na primeira, reta T, x menos y mais 3 igual a zero. E isolei o y. Ficou menos y é igual a menos x menos 3. Multipliquei por menos 1, ficou y é igual a x mais 3. Coeficiente angular da reta T1. Vamos agora para a reta U. A reta U é de equação x mais y menos 3 igual a zero. Voltando aqui, desculpem. A reta U tem equação x mais y menos 3 igual a zero. Y menos x mais 3. MU igual a menos 1. Observe agora que, ao multiplicar o coeficiente angular da reta 1, que é 1, com o coeficiente angular da reta 2, que é menos 1, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Conclusão, toda vez que eu multiplicar os coeficientes angulares de duas retas e o resultado der menos 1, quer dizer que as duas retas são perpendiculares, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus. Sendo assim, elas têm um ponto em comum, elas se encontram num único ponto. Conclusão. As duas retas são consideradas paralelas quando o coeficiente angular delas são iguais. E duas retas são consideradas perpendiculares em menos 1. Então, nós temos dois casos, retas paralelas e retas perpendiculares. Nas paralelas, os coeficientes angulares são iguais. E nas perpendiculares, os coeficientes angulares são multiplicados, vai dar menos 1. Vejamos agora um último exemplo, o mesmo. Se as duas retas que nós acabamos de ver agora há pouco, reta T e reta U, são perpendiculares, quer dizer que elas encontram no mesmo ponto. O exercício está pedindo, que ponto é esse? Eu quero encontrar este ponto de encontro das duas retas. Então, se as duas retas encontram no mesmo ponto, elas têm um ponto em comum, basta montar um sistema de equações com as duas equações da reta. Observe aqui, y igual a x mais 3, a primeira equação reduzida. Y igual a menos x mais 3, a segunda. Montei posso resolver o método que eu quiser, método da substituição, método da adição ou da comparação. Eu resolvi aqui pelo método da comparação porque y já está isolado em ambas, como sempre vai acontecer na equação reduzida. Então, eu igualei as duas. Igualei a primeira, x mais 3 igual a menos x mais 3. X vai para o primeiro membro, fica x mais x igual a 3 menos 3. 2x igual a zero, x igual a zero dividido por 2, x igual a zero. Achei o valor de x.
Pego agora qualquer uma das equações. Eu peguei a primeira. Y é igual a x mais 3. Substituí o valor de x, que eu já no lugar de x coloquei 0. 0 mais 3 igual a 3. Então, y igual a 3. Sendo assim, o ponto de intersecção, ou seja, o ponto de encontro entre as retas T e U é o ponto 0 e, é o ponto 0 e 3. Esse é o ponto de encontro das duas retas. Então, sempre que as duas retas forem perpendiculares, basta montar um sistema, resolver o sistema, assim você encontrará o ponto de intersecção das duas, que é o ponto que nós temos aqui, 0 e 3, ok? Pessoal, muito obrigado, por hoje é só. Eu vou passar um roteiro de estudo para vocês para essa semana, as 5 aulas dessa semana, tá? Agradeço muito vocês pela compreensão, colaboração, tá? E fica aqui meu muito obrigado, bons estudos para vocês e fica a dica, ficar em casa. Nesse momento devemos todos ficar em casa, tá? Eu estou fazendo a minha parte, faça a sua parte também, meu querido aluno. Para vocês, tá? Próxima semana nós temos mais aulas se precisar. Podem ficar tranquilos, estamos fazendo tudo para vocês não saírem perdendo. Um grande beijo para vocês.